O drama familiar de José, de governador do Egito à tragédia dos netos. José, filho de Jacó, é uma das figuras mais notáveis do Antigo Testamento. De escravo traído por seus próprios irmãos, ele ascendeu à posição de governador do Egito, sendo usado por Deus para salvar tanto o Império Egípcio quanto sua própria família da fome devastadora. No entanto, por mais elevada que tenha sido sua posição, nem isso o livrou das tragédias familiares. O episódio envolvendo seus netos, descendentes de seu filho Efraim, mostra como mesmo as famílias mais abençoadas e proeminentes na narrativa bíblica não estão imunes a conflitos e perdas. Segundo o relato do livro de Crônicas, pelo menos 2 dos filhos de Efraim, e portanto netos de José, foram mortos em um evento ligado ao roubo de gado, o que teria causado grande dor e constrangimento à família. A história ilustra como até mesmo um homem tão bem-sucedido quanto José enfrentou, no seio de sua própria casa, acontecimentos trágicos que o poder e a sabedoria não foram capazes de evitar. Efraim e Manassés, herdeiros de bênçãos e fundadores de tribos. Efraim e Manassés, filhos de José com Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, são personagens centrais no desdobramento da história de Israel. Nascidos no Egito durante o tempo em que José exercia o governo, ambos foram abençoados pessoalmente por seu avô Jacó em um momento carregado de simbolismo e significado. Nessa ocasião, Jacó inverteu deliberadamente as mãos ao abençoá-los, colocando sua mão direita, sinal de primazia, sobre Efraim, o mais novo, e não sobre Manassés, o primogênito. Esse gesto indicava que Efraim teria maior destaque na posteridade. E, de fato, no desenvolvimento da história bíblica, os 2 filhos de José não apenas receberam porções territoriais, como também passaram a ser contados como tribos independentes dentro do povo de Israel. Essa dupla herança contribuiu para que a casa de José tivesse um papel significativo na ocupação de Canaã e estabeleceu a base para a influência que essas tribos exerceriam nos séculos seguintes. A casa de José, papel estratégico na conquista e divisão da terra. Após o êxodo do Egito e a travessia do deserto, sob a liderança de Josué, o povo de Israel finalmente tomou posse da terra de Canaã. Nesse processo, as tribos de Manassés e Efraim, descendentes diretos de José, desempenharam um papel de destaque. Elas não apenas receberam porções significativas de território, como também formaram juntas o que ficou conhecido como a Casa de José. Essa aliança tribal ocupava uma posição central, tanto geográfica quanto politicamente na Nova Terra, sendo responsável por áreas estratégicas que influenciaram o equilíbrio de poder entre as tribos israelitas. A região atribuída à casa de José incluía zonas férteis e montanhosas, além de áreas de transição importantes entre o norte e o sul. Especialmente a tribo de Efraim viria a se destacar como líder entre as tribos do norte, assumindo com o tempo um papel quase representativo de todo o reino de Israel. Essa relevância histórica e territorial fortaleceu a posição da casa de José ao longo das gerações. A tragédia na linhagem de Efraim, filhos mortos em episódio de roubo de gado. Apesar da importância e bênçãos concedidas à casa de José, isso não os livrou de dramas familiares profundos. Um dos episódios mais sombrios está registrado em 1 Crônicas 7, onde se relata a morte de filhos de Efraim, netos diretos de José, num incidente envolvendo roubo de gado. Segundo o texto bíblico, homens de Gate mataram Er e Eleade, filhos de Efraim, porque estes haviam descido para tomar os seus gados. Essa breve narrativa carrega múltiplas camadas de dor, vergonha e complexidade. Para uma família que detinha status e prestígio, ver seus membros envolvidos em um crime e sendo mortos por isso era algo devastador. A tristeza foi tamanha que Efraim chorou por muitos dias.
O impacto emocional e espiritual do episódio foi tão profundo que quando um novo filho nasceu, ele recebeu o nome de Berias, que carrega o sentido de tragédia ou calamidade. Esse nome se tornou um símbolo do luto que pairava sobre a casa de Efraim e indicava que aquela dor não foi esquecida. Rapidamente, marcando a linhagem de forma duradoura. Dificuldades interpretativas do texto bíblico em 1 Crônicas 7. O trecho de 1 Crônicas 7 é notoriamente complexo e desafiador para estudiosos e leitores da Bíblia. Existem várias dificuldades na sua interpretação, a começar pela própria identidade do Efraim mencionado. Trata-se do filho direto de José ou de um descendente posterior com o mesmo nome. Isso gera implicações cronológicas significativas. Se for o Efraim original, o evento teria ocorrido durante o período em que os israelitas ainda viviam no Egito. Mas se for um descendente, o episódio poderia ter ocorrido já em Canaã, após o Êxodo. Além disso, o texto hebraico não deixa claro quem desceu para tomar o gado, os filhos de Efraim ou os homens de Gate. Essa ambiguidade altera completamente o entendimento dos fatos. Foram os efraimitas que tentaram saquear e morreram como consequência, ou foram vítimas de uma incursão dos homens de Gate? A genealogia também levanta dúvidas, pois menciona nomes que se repetem e gerações que culminam em Josué, o líder da conquista de Canaã. Isso levanta mais uma questão. Como pessoas envolvidas em um suposto episódio anterior ao Êxodo podem ser ancestrais diretos de Josué, que liderou a conquista da Terra Prometida? Essas incertezas demonstram a riqueza e a complexidade do texto bíblico, que exige atenção cuidadosa ao contexto histórico, linguístico e teológico. A possível dor pessoal de José diante da tragédia dos netos. Se aceitarmos a interpretação de que os filhos de Efraim mortos, no episódio descrito em 1 Crônicas 7, eram netos diretos de José, então estamos diante de um cenário profundamente comovente. José, que fora um dos homens mais poderosos do Egito e instrumento de salvação para sua família durante a fome, teria vivido uma tragédia íntima em sua própria casa. Ver seus netos envolvidos em um possível roubo de gado e depois mortos, por isso, teria sido motivo de imensa dor e vergonha. A Bíblia afirma que Efraim, o pai das vítimas, chorou por muitos dias. E considerando que José viveu tempo suficiente para ver a terceira geração de seus descendentes, é plausível que ele tenha presenciado ou pelo menos tomado conhecimento direto da tragédia. O contraste é marcante. O mesmo homem que salvou nações com sua sabedoria divina, agora via sua linhagem manchada por um episódio de criminalidade e violência. Isso nos lembra que mesmo os mais honrados entre os servos de Deus enfrentam lutas e mágoas profundas dentro de suas próprias famílias. O drama vivido por José e Efraim reflete a realidade humana das Escrituras, repleta de altos espirituais, mas também de quedas e aflições pessoais. A força simbólica dos nomes, da esperança à desgraça. Na cultura hebraica antiga, os nomes tinham um peso simbólico profundo, refletindo não apenas expectativas familiares, mas também experiências marcantes. Os filhos de Efraim recebiam nomes com significados positivos. Por exemplo, significa tesouro, e Eleade, Deus testifica, ou Deus é testemunha. Esses nomes indicavam bênção, valor e uma conexão espiritual com o propósito divino. No entanto, após a trágica morte desses filhos, Efraim teve outro filho, a quem deu o nome de Berias, cujo significado está associado à ideia de calamidade, mal ou desgraça. O próprio texto bíblico justifica essa escolha, dizendo que Efraim deu esse nome porque ia mal à sua casa. Essa atitude revela como a dor daquela perda influenciou profundamente não apenas os sentimentos de Efraim, mas também sua percepção sobre o futuro de sua família. Ao nomear seu novo filho de forma tão pesada,
ele perpetuava o luto e a tragédia dentro de sua própria linhagem. Isso mostra como as emoções humanas podem ser projetadas nas gerações futuras e como até a escolha de um nome pode carregar um legado de dor, mesmo em meio à possibilidade de recomeço que aquele nascimento representava. O sofrimento não significa o fim. A importância do recomeço. Embora Efraim tenha vivido a tragédia da morte de seus filhos e tenha marcado a vida de seu novo filho com um nome que lembrava o sofrimento, essa história não terminou no lamento. O nome Berias, que significava desgraça, também pode ser visto como um lembrete de que mesmo no sofrimento há potencial para a restauração. A dor não teve a última palavra. No fundo, a narrativa bíblica revela que, apesar da tragédia vivida por Efraim, a linhagem de José e sua descendência se reergueriam e cumpririam o propósito de Deus para a nação de Israel. Mesmo em momentos de angústia profunda, Deus estava no controle e Ele poderia transformar aquele cenário de dor em um futuro de bênção. Através de Berias, que significava calamidade, Deus trazia à luz o grande líder Josué, que mais tarde guiaria Israel na conquista da terra prometida. A história ensina que o sofrimento, por mais intenso que seja, não é o fim da jornada. Deus pode tirar o melhor dos momentos mais difíceis e, com o tempo, trazer recomeços gloriosos. O papel do nome na cultura bíblica e a marca deixada pela tragédia. Na cultura bíblica, os nomes tinham um significado profundo e frequentemente refletiam a realidade espiritual, emocional ou histórica da pessoa. No caso de Berias, o nome dado por Efraim servia como uma marca permanente do sofrimento vivido pela família. O fato de o nome Berias carregar um significado tão sombrio aponta para o peso da experiência vivida por Efraim, mas também evidencia a importância de como a dor pode influenciar e moldar a identidade de uma geração. Embora, ao longo da história, os nomes servissem como uma forma de identificar uma pessoa, no contexto bíblico, eles tinham uma carga mais intensa, frequentemente ligada à história do indivíduo ou de sua família. O nome de Berias, marcado pela tragédia, não só comunicava o sofrimento de Efraim, mas também transmitia a ideia de que a dor e as dificuldades da vida nem sempre desaparecem rapidamente. Por meio dessa prática, a Bíblia nos ensina a reconhecer que mesmo nas adversidades, não devemos esquecer de buscar o propósito divino, pois ele pode trazer luz ao meio das trevas, a responsabilidade pessoal e as falhas da geração anterior. A tragédia dos filhos de Efraim, que envolveram possivelmente o roubo de gado e uma morte violenta, nos ensina uma lição sobre as falhas das gerações anteriores e a responsabilidade individual. O fato de esses filhos terem agido de maneira imprudente, apesar de estarem em uma família com uma linhagem de grande destaque e bênção, nos lembra que nenhuma geração está isenta de falhas. Mesmo com a bênção de ter um avô como José, que desempenhou um papel crucial no Egito, as escolhas erradas podem surgir. As bênçãos e privilégios de uma geração não garantem que as próximas sigam um caminho reto. Assim, os filhos de Efraim, mesmo descendentes de um homem abençoado, mostraram a necessidade de responsabilidade pessoal diante de Deus. A história nos lembra que, apesar das bênçãos recebidas, cada pessoa, cada geração é chamada a fazer suas próprias escolhas e a temer ao Senhor de forma individual. As tragédias que surgem podem ser, em parte, consequência das falhas de decisões tomadas fora da vontade divina, e isso enfatiza a responsabilidade que todos têm perante Deus em suas ações. O lamento como um caminho para o consolo e não para o desespero. A história de Efraim também nos ensina sobre a importância de lidar com o lamento e a tristeza de maneira equilibrada. A Bíblia nos mostra que é natural sentir aflição e expressar a dor
quando enfrentamos perdas ou dificuldades. Efraim, que chorou profundamente pela morte de seus filhos, não estava em pecado por demonstrar sua dor. O lamento, quando vivido com fé, pode ser um caminho para o consolo de Deus e para a solidariedade de outras pessoas. A Bíblia constantemente fala sobre o conforto divino em momentos de aflição, lembrando-nos que Deus não está distante durante as nossas tristezas, mas perto, pronto para consolar aqueles que o buscam. No entanto, o que a história de Efraim também nos alerta é que o lamento não deve durar indefinidamente a ponto de se transformar em desesperança ou paralisia. Quando a dor é prolongada sem um movimento para a recuperação, ela pode impedir o avanço e o reconhecimento das bênçãos de Deus que continuam a se manifestar. Efraim, embora tivesse motivos legítimos para chorar, também deveria ter celebrado o nascimento de seu filho, visto como uma oportunidade de recomeço. Em vez disso, ele se apegou à dor, esquecendo-se da promessa de que Deus sempre está operando, mesmo nas situações difíceis. A soberania de Deus para transformar tragédias em bênçãos. O final dessa história, que menciona o surgimento de Josué a partir da linhagem de Berias, nos ensina uma das lições mais poderosas da Bíblia: a soberania de Deus. Embora a tragédia tenha atingido a família de Efraim, Deus não permitiu que a história de sua linhagem terminasse em fracasso. Ao contrário, ele usou a dor e a dificuldade como parte do seu plano para trazer à existência Josué, o grande líder que guiaria os israelitas à conquista da terra prometida. Isso demonstra que, mesmo nos momentos mais sombrios da vida, Deus está no controle e pode transformar o mal em algo bom. A narrativa revela que Deus tem o poder de redimir e restaurar qualquer situação, mesmo quando as circunstâncias parecem irreversíveis. O sofrimento de Efraim e de sua família, longe de ser o fim da história, se tornou um meio através do qual o Senhor realizou seu propósito. Para os leitores do livro de Crônicas, isso foi uma mensagem de esperança, especialmente para aqueles que estavam se reerguendo após o exílio na Babilônia. A história de Josué como descendente de Berias simbolizava que, independentemente das tragédias, Deus não abandona seu povo e seu plano de restauração continua firme. Ele pode transformar até mesmo os momentos mais dolorosos em um novo começo para seus filhos. Essa história nos ensina que, embora a dor seja real e possa durar por um tempo, sempre há esperança em Deus. Ele pode usar a tristeza para gerar crescimento, força e a realização de seus propósitos em nossas vidas, assim como fez com a casa de Efraim. A história dos netos de José, especialmente a tragédia envolvendo os filhos de Efraim, nos oferece várias lições profundas e significativas que vão além do simples relato histórico. Em primeiro lugar, ela nos ensina que, mesmo em famílias abençoadas, conflitos e tragédias podem surgir. Não importa quão grande tenha sido a bênção de uma geração, cada indivíduo é responsável por suas próprias escolhas e por como lida com suas provações. A queda dos filhos de Efraim, envolvidos em um ato de roubo, ilustra que nem sempre as bênçãos materiais ou o favor divino garantem que todos os membros de uma família seguirão o caminho correto. Ao mesmo tempo, essa história nos mostra que o lamento é uma parte legítima do processo de cura, mas que ele não deve durar indefinidamente a ponto de se transformar em desesperança. Efraim, que chorou pela tragédia de seus filhos, também poderia ter visto na bênção do nascimento de Berias uma oportunidade de renovação e confiança na soberania de Deus. Por fim, o mais importante ensinamento da história é que, mesmo em meio a grandes dificuldades e perdas, Deus está no controle e pode transformar tragédias em bênçãos. A linhagem de Efraim, marcada pela dor, culminou no nascimento de Josué, que lideraria o povo de Israel à terra prometida.
Isso nos ensina que, por mais sombria que uma situação pareça, Deus pode usar até mesmo nossos momentos de fraqueza e sofrimento para cumprir seus grandes propósitos, trazendo restauração e vitória. Portanto, a história dos netos de José nos desafia a refletir sobre nossas próprias escolhas, a importância de lidar com a dor com fé e a confiança de que, mesmo em meio ao sofrimento, a graça e a soberania de Deus são maiores do que qualquer circunstância. O mal não tem a palavra final, e a história de Efraim e sua família é um testemunho de que, para aqueles que confiam em Deus, há sempre uma esperança de um novo começo. Se você chegou até aqui e foi tocado por essa história, aproveite para assistir ao vídeo completo, onde você vai entender ainda mais sobre a história dos netos de José e o impacto profundo dessa narrativa bíblica. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Essa é uma mensagem de esperança e aprendizado que pode inspirar muitas pessoas. Vamos juntos espalhar a palavra e os ensinamentos que a Bíblia nos oferece.